Toda vez que o governo dos Estados Unidos tenta desacelerar a ascensão da China, isso acaba tendo o efeito contrário e resulta em sucesso a longo prazo para a China. Em 2019, os Estados Unidos incluíram a Huawei na lista negra para sufocar a maior empresa de tecnologia da China. Mas a Huawei voltou mais forte, desenvolvendo seus próprios chips, sistema operacional e ecossistema de IA, e hoje está em mais de 170 países, atendendo mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Em 2022, o governo dos Estados Unidos proibiu exportar os microchips de IA mais avançados da NVIDIA, tentando vencer a corrida da IA. 2 anos depois, desenvolvedores chineses surpreenderam o Vale do Silício ao lançar o DeepSeek, modelo avançado de linguagem open source, criado com um custo equivalente a 1/20 do da OpenAI e com a mesma qualidade. Em 2026, surge o mais recente avanço chinês, novamente inspirado pelos controles excessivos do governo dos Estados Unidos. Este é o supercomputador Line Liaoshine da China, e ele acabou de se tornar o supercomputador mais rápido do mundo, ultrapassando os Estados Unidos pela primeira vez desde 2017, mas a verdadeira história não é só a velocidade, e sim como a China conseguiu. A China novamente superou as expectativas, driblou as sanções dos Estados Unidos e construiu um supercomputador apenas com microchips desenvolvidos no país e tecnologia exclusivamente chinesa. Acredite, o novo avanço da China pode mudar o futuro da disputa de IA entre Estados Unidos e China. O Line Liaoshine da China foi 20% mais rápido que o concorrente americano, pois engenheiros chineses alcançaram um feito inédito com o supercomputador. Em vez de depender de GPUs, os chips especializados feitos por empresas como a NVIDIA e a AMD, o Liaoshine usa CPUs com circuitos especializados embutidos para realizar cálculos no estilo das GPUs. O novo supercomputador da China reúne quase 40 milhões de núcleos de computação em apenas 90 gabinetes de hardware, algo que os engenheiros nunca tinham visto antes em um supercomputador. O governo dos Estados Unidos jamais impedirá engenheiros chineses de inovar. Veja este gráfico fascinante que mostra a origem dos 20% melhores pesquisadores de IA do mundo. A China concentra quase metade dos melhores pesquisadores de IA do mundo. Agora fica claro por que Jensen Huang quer vender produtos da NVIDIA para lá. Ele sabe que o futuro da IA está sendo criado na China agora. Mas agora deixe-me mostrar o exato momento em que a IA chinesa superou a IA americana. A Coinbase, uma das maiores empresas públicas de criptomoedas do mundo, deixou a OpenAI e a Anthropic para adotar modelos chineses com pesos abertos da Zhipu e da DeepSeek. O motivo para isso é incrivelmente simples. Os modelos de IA chineses conseguem realizar exatamente os mesmos cálculos que seus equivalentes americanos, mas fazem isso a uma fração do custo. Quando a Coinbase estava usando modelos de IA americanos, o custo da carga de trabalho acabou sendo de $4.811. Mas executar exatamente a mesma carga de trabalho usando o Zhipu da China custou à empresa apenas $544. Que empresa no mundo não gostaria de pagar 1/9 do custo pelo mesmo nível de serviço? Ouça este relatório da CNBC enquanto informam aos investidores americanos que nossa bolha da IA vai estourar em breve. O modelo mais recente da Zhipu, chamado GLM 5.2, vem da China. Ele chegou ao Vale do Silício, superando os modelos de código aberto e quase igualando os americanos de ponta, mas por uma fração do preço. Desenvolvedores estão aderindo rapidamente, com o tráfego de tokens do OpenRider indicando a adoção muito mais veloz do GLM 5.2 em comparação ao lançamento do DeepSeek V4 GLM 5.2. Isso é diferente. Ele se destaca em tarefas agênticas, sendo essencial. Em um benchmark de IA agêntica, está a 1 ponto percentual do Opus 4.8, custando 1/5 do preço. Agora, o Opus 4.8 é o modelo mais potente disponível da Anthropic. Então, basicamente, você está chegando muito perto da mesma potência por apenas uma fração do custo. E isso realmente acontece em um momento em que a IA cara já está consumindo os orçamentos. E esse é um dilema muito difícil para as empresas, para as companhias da Fortune 500 ignorarem. Veja, a Coinbase foi a primeira empresa americana que decidiu migrar para modelos de IA chineses após fazer as contas. Segundo reportagem da CNBC, a IA barata pode dificultar os IPOs da OpenAI e Anthropic, pois modelos chineses estão ganhando espaço no tráfego de IA corporativa. Agora, veja um dado surpreendente. 45% das empresas estão agora gastando $100 mil americanos por mês em IA, um aumento de 20% em relação ao ano passado. Cada uma dessas empresas pode abandonar as plataformas de IA americanas após uma revisão orçamentária trimestral. Isso me lembra a fracassada guerra tarifária do Trump com a China. Em abril do ano passado, Trump atacou a economia chinesa e impôs tarifas às importações da China que chegaram a 145% no auge. O pensamento de Trump era simplista. Ele acreditava que, ao taxar fortemente as importações chinesas, obrigaria empresas americanas a deixar a China e retornar suas fábricas aos Estados Unidos.
Em teoria, isso geraria um boom na manufatura dos Estados Unidos, criando milhões de empregos. Porém, isso só funcionava no papel. Empresas americanas como Apple e Nike passaram décadas construindo cadeias de suprimentos na China. Empresas americanas não conseguem trazer fábricas de volta aos Estados Unidos e manter a lucratividade. Trump acabou desistindo da guerra tarifária contra a China, recuou sem admitir derrota e não obteve resultados com sua guerra fracassada. A mesma lógica agora se aplica à indústria de IA, como mencionei no início do vídeo. O governo dos Estados Unidos proibiu exportações de chips de IA, restringiu pesos de modelos, colocou Alibaba e Baidu na lista negra como empresas militares chinesas, e no mês passado proibiu o principal modelo da Anthropic para todos os estrangeiros do planeta. Laboratórios chineses criaram modelos mais baratos e eficientes, vendendo-os por 1/9 do preço dos americanos. A Anthropic protocolou com confiança um pedido de IPO visando outubro, com uma avaliação de 965 bilhões. A OpenAI fez o mesmo dias depois, com seu próprio pedido confidencial. Mas aqui está o problema. Ambas as empresas construíram seus modelos financeiros com base na suposição de que poderiam continuar cobrando preços corporativos que são de 9 a 33 vezes maiores do que os cobrados pelos concorrentes chineses pela mesma tarefa. Não há chance disso funcionar a longo prazo. Agora, empresas americanas de IA terão que baixar preços para competir com plataformas chinesas. Basta ouvir o que o CEO da Anthropic disse aos legisladores dos Estados Unidos nesta semana. A expansão dos modelos de código aberto, na minha opinião, segue um caminho muito perigoso. Se isso continuar, podemos chegar a um lugar ainda mais arriscado. Quando você controla um modelo e está implantando ele, você tem a capacidade de monitorar o uso. Pode ser que ele seja usado de forma indevida em algum momento, mas aí você pode alterar o modelo. Você pode revogar o acesso de um usuário. É possível alterar o que o modelo está disposto a fazer. Mas eu acho que aqui estamos falando de algo um pouco diferente, que é um lançamento mais descontrolado de modelos maiores por entidades muito maiores que pagam dezenas ou até centenas de milhões de dólares para treiná-los. Acho que devemos considerar isso em uma categoria um pouco diferente e as obrigações deles em uma categoria um pouco diferente também. Vou traduzir para um inglês simples. O CEO da Anthropic está pedindo ao governo dos Estados Unidos que proíba concorrentes e foque nos modelos de código aberto da China. Mas como provei com vários exemplos, toda vez que os Estados Unidos seguem esse caminho de tentar banir a concorrência, isso termina em fracasso total e acaba tendo o efeito contrário. Para ter uma ideia sobre isso, ouça esta citação do futurista Daniel Jeffries, que descreve perfeitamente a situação entre os Estados Unidos e a China. Seguimos o antigo manual da China, autoritário, fechado, controlado e baseado no medo. E a China segue o antigo manual americano, aberto, distribuído, empreendedor, capitalista. Não é preciso ser gênio para saber quem vence. Melhor mudarmos de rumo rápido. Ele está certo, pois os Estados Unidos precisam planejar como competir com a China, já que o presidente Xi deixou claro o caminho do país para o futuro. Bloomberg informou que a China vai incentivar o ensino de inteligência artificial em todos os níveis escolares, em iniciativa liderada pelo presidente chinês. A China anunciou um novo plano de 5 anos para fazer da inteligência artificial uma competência central para todos os estudantes chineses em todas as séries. E isso é algo muito importante, porque uma coisa que vimos a China fazer com muito sucesso ao longo de sua história é lançar planos concretos de 5 anos e alcançar um sucesso significativo. Se analisarmos a economia chinesa e sua fatia no PIB mundial nos últimos 25 anos, veremos o grande crescimento da China, enquanto a participação dos Estados Unidos vem caindo todos os anos desde 2000. A Índia, uma das economias que mais crescem, segue como principal concorrente para desafiar os Estados Unidos como segunda maior potência mundial. O futuro da nossa economia global é a China, já que o mundo fora dos Estados Unidos está cada vez mais dirigindo veículos elétricos chineses, navegando na internet em smartphones chineses e abastecendo suas casas com painéis solares chineses. Mas a China também vai se tornar a principal fornecedora de modelos de IA para empresas dos Estados Unidos. Basta ver como algumas das maiores empresas do mundo já começaram essa transição. Já falei sobre a grande mudança da Coinbase, mas e o Shopify migrando para a plataforma de IA Qwen da Alibaba? Airbnb, Uber Eats, Siemens da Alemanha e até a Microsoft, referência em tecnologia americana, tomaram a mesma decisão. Agora está testando a versão 4 do DeepSeek, lançada em abril. Compartilho novamente percepções de um CEO de IA dos Estados Unidos. Este é Alex Slavoni, da Nansen IA, que comenta: "Nunca imaginei que a China ganharia a guerra do soft power em IA." Dario e Sun, que são os CEOs da Anthropic e da OpenAI, usam seu tempo de fala para falar sobre como a IA vai destruir empregos. Laboratórios chineses lançam modelos baratos e conquistam a comunidade de código aberto. Não esperava isso.
Para entender como a China está mudando o futuro da IA, ouça este relatório da Shanghai AI, mostrando que o país desenvolve os melhores modelos de IA e envia tokens processados ao exterior por cabos submarinos, mudando o cenário. Empresas de dados em Guangdong, sul da China, estão entrando em um novo comércio exterior, a exportação de tokens digitais. Um token é a menor unidade que representa uma palavra ou parte dela, usada por grandes modelos de IA para processar texto. Exportar tokens envolve aproveitar o poder de computação doméstico e enviar os resultados processados para o exterior por meio de cabos ópticos submarinos. Neste ano, com a maior demanda internacional por IA, a exportação de tokens digitais cresceu rapidamente. Elevamos nosso fluxo diário de tokens para o exterior de 100 milhões para mais de 10 bilhões e continua crescendo. Os dados mostram que, em 2025, as chamadas diárias de tokens da China aumentaram exponencialmente, passando de mais de 1 trilhão no início do ano para 100 trilhões no final. Uau! Em um ano, a demanda por tokens da China foi de 1 trilhão para 100 trilhões. E pode acreditar, isso é só o começo da dominação chinesa na indústria de IA. Vocês acompanham canais como este porque mostramos histórias que a grande mídia ignora. Mas como expliquei ao longo do vídeo de hoje, a China está inventando o futuro e fazendo isso de uma forma que simplesmente não pode mais ser ignorada. No futuro, a China poderá fornecer ao mundo modelos de IA mais baratos, rápidos e eficientes. E é claro que consumidores sempre preferem o melhor preço.